TV F7, a sua TV na internet. Palavras que edificam, mensagens do céu para a sua vida. Quem pegar o boletim em casa, ler e estudar, lendo esses versículos aqui, vai saber muito mais do que eu possa falar aqui. Então, eu já fico tranquilo. Os irmãos podem ficar sentados. Então, por isso que eu, normalmente, quando eu vou falar alguma coisa, eu venho com uma certa ansiedade de tentar falar o máximo possível no tempo que me dão. Mas hoje não, porque o que eu estou falando, eu já sei que está aqui. Tá só os irmãos pegarem, lerem, estudarem, que terão uma boa base bíblica, porque aqui tem tudo, tem bastante referência bíblica aqui para tudo. Então, eu fico mais tranquilo. Bom, eu venho conversar com os irmãos, mais uma vez, sobre uma questão que eu acho crucial e que eu tenho certeza que os irmãos não escutam falar sobre isso. Quais sejam, conforme diz aqui o título, sem conhecer as impotências do Onipotente, você jamais conseguirá saber o quanto só você pode fazer por você. Vocês não escutam falar nisso. O que nós fomos acostumados a ouvir e continua sempre sendo dito e repetido? Que o nosso Pai Eterno, ele é onipotente. E isso é verdade. Que por ele ser onipotente, que ele pode tudo do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, e ninguém pode estorvá-lo. Isso não é verdade. A Bíblia se farta, conforme eu digo aqui, e demonstra, a Bíblia se farta em mostrar o contrário. Todos os balizamentos que ele coloca na palavra dele, ele coloca para tudo e para todos, inclusive para ele mesmo. A Bíblia é farta em mostrar isso. Então, por entender assim, por se ensinar assim, por se falar assim, nós temos há séculos gerações que assim pensam, e quem aprende errado, pensa errado, não vai ter como orar certo, não vai ter como pensar certo, não vai ter como ter uma vida cristã biblicamente correta, e todas as consequências disso vêm. Daí a importância disso constante. As duas armas que nos foram deixadas é a palavra e a oração. Mas a segunda oração depende da palavra. Porque se você não conhece a palavra, você não vai saber orar, você vai orar errado. Que é o que mais ocorre. Então, o que acontece? O povo não é dado ao estudo da palavra. O povo não é dado a isso. Os séculos passam e o povo não estuda a palavra. O que o povo... E o pior, muita gente tendo certeza que conhece. Porque, eu frequento há 10 anos, eu frequento há 20, há 30 anos igreja, e aí já escutou coisas erradas. Coisas erradas que só fez solidificar jargões, doutrinas erroneamente que são implantados na cabeça das pessoas. Repito mais uma vez, quem sentar em casa, ler isso aqui, lendo as referências, vai ver que eu digo isso com base, e com muita base na Bíblia, não é no meu pensar, não é no meu querer, é no que está escrito na Bíblia. Por isso é que, logo o primeiro versículo que vocês viram aqui é da leitura bíblica, diz, é uma leitura que normalmente as pessoas fazem nas traduções que tem e não prestam muita atenção nisso. Por que não prestam? Da forma que está traduzido. Por isso que eu trouxe essas duas traduções, REVN,
restauração das Escrituras, verdadeiro nome, e a segunda, que diz a mesma coisa, Escrituras, segundo nome. São essas duas escrituras, elas veem que elas já traduzem de uma forma diferente das traduções que vocês todos leem e que têm nas mãos. Elas já ressaltam mais o que o texto está querendo dizer. E o que o texto está querendo dizer? Aqui, veja-se só, o Onipotente, ele já há séculos, já em Gênesis 15, ele tem uma conversa, ali entre os versículos 13 e 16, ele tem uma conversa com Abraão, firma uma aliança com Abraão, e ele diz para Abraão já estava desiludido de ter filhos, já há vários anos que ele tinha recebido a promessa e esperava, e o filho não vinha, então Abraão achava que não ia ter mais filhos. Aí o Eterno tem uma conversa com Abraão, no capítulo 15, entre os versículos 13 e 16, ele vai falar assim: Abraão, eu vou te dar muitos filhos. E os filhos, ali Abraão já estava beirando os 100 anos. Abraão esperava esses filhos desde novo. Ele tinha recebido o primeiro chamado quando tinha por volta de 56, 57 anos. E os anos foram passando e Abraão esperando. Aí alguns pastores ensinam: é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Como se Deus fosse um sádico, um torturador, que podendo resolver o teu problema hoje, não, fica aí sofrendo. Não é isso, tudo é conversa fiada. A Bíblia não diz isso. E vocês lendo aqui, vocês vão ver onde que a Bíblia diz que ele, podendo fazer, ele faria, resolveria todos os teus, os dele, os meus problemas ontem. Por que ele não resolve? Porque ele não pode. E por que ele não pode? Aí eu digo o porquê e nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Então Abraão foi esperando e agora já estava beirando os 100 anos, já achava que não ia ser mais pai. E ele fala: Abraão, eu vou te dar muitos filhos. E os filhos que eu vou te dar, um dia, eles ficarão por 400 anos presos, cativos num país. Abraão não tinha nenhum. Ele fala: eu vou te dar muitos filhos e quando eu te der, eles vão ficar 400 anos presos numa nação. Durante esse período que os filhos que eu vou te dar vão ficar presos, a medida de iniquidade dos cananeus estará sendo dia a dia subindo. E eles estão lá fazendo o que fazem, achando que ninguém está vendo, que ninguém se importa, que eles podem fazer o que querem. Eles pegam os filhos deles, eles pegam os bebês, botam nos braços ferventes de Moloque, fazem todo tipo de patifaria e acham que eu não estou vendo, que nada está acontecendo. Isso eles vão fazer mais 400 anos. Você vê para quanto tempo ele vai mostrar Abraão. Depois que os teus filhos estiverem cativos. Mas ao cabo de 400 anos eu vou libertar os teus filhos e os teus filhos vão tomar aquela terra, porque nesse período a medida de iniquidade do povo daquela terra terá chegado ao ápice diante de mim. Então você vê que tudo tem uma previsão diante do onisciente. Ele sabe tudo o que vai acontecer antes das coisas acontecerem, mas ele tem um planejamento dentro daquilo. E depois ele prometeu, porque, ou seja, era da vontade dele, e ele já delimitou. Olha, a terra que eu vou dar a vocês vai ter a fronteira norte tal, a fronteira sul tal, leste, tudo certinho. Agora está na hora daquele povo, atravessar o Jordão para chegar naquela terra. E aí, o povo foi lá, viu que tinha um gigante lá e ficou com medo.
Então ele está dizendo aqui, olha, eu prometi e eu quero cumprir, eu quero dar aquela terra a vocês. É o meu desejo, é a minha promessa. Mas ele diz, se vocês disserem no coração de vocês, estas nações, eram 31 nações. Canaã era dividido em 31 reinos. Josué abateu 31 reinos em 6 anos. É por isso ele está dizendo aqui, se vocês disserem no coração de vocês, estas nações são maiores do que eu, ele diz, como eu poderei desapossá-las? O medo está no coração de vocês. Eu não tenho como tirar o medo do coração de vocês. Só vocês que são donos do coração de vocês podem tirar o medo do coração de vocês. Se vocês não libertarem o coração de vocês dos demônios do medo, eu não conseguirei cumprir o meu desejo e a minha promessa de colocar vocês lá naquela terra, que eu quero colocar. Aí ele ensina. Em seguida, no versículo 18, ele ensina aquele povo como se libertar do demônio, do medo no coração. E ele diz, tu não terás medo delas, daquelas nações, 31 nações, mas lembrarás, ou seja, o que ele está falando? Vocês têm que ocupar a mente de vocês. Isso serve para eles, serve para nós, serve para o nosso dia a dia. Vocês têm que ocupar a mente de vocês com isso, com essas lembranças aqui. Se vocês ocuparem a mente de vocês com essas lembranças, não tem demônio que vá resistir, que vá permanecer no coração de vocês, impedindo vocês de receberem a vitória que eu quero dar a vocês. Dar a vitória a vocês é o meu desejo e eu quero libertar o coração de vocês. Só vocês podem fazer por vocês. Eu não posso. O coração de cada um de vocês pertence a vocês. Então ele ensina. Tu não terás medo delas, mas lembrarás bem o que Yahu, o teu Senhor, o teu poderoso, fez ao faraó e a todos os egípcios. Ou seja, aquilo que vocês viram acontecer, não foi contado para vocês. Todos, por isso que eu digo aqui, todo salvo, se é que foi salvo realmente, todo salvo ele tem, no mínimo, uma experiência com o Salvador, uma experiência pessoal, que só ele sabe que aquilo era impossível de ter acontecido sem a mão do Salvador na sua vida, operando na sua vida. Então ele diz, é nisso que vocês têm que fixar o pensar de vocês, a lembrança, a memória de vocês. Se vocês guardarem a mente de vocês, guardarem o pensamento de vocês na experiência pessoal que cada um tem, já teve comigo, não tem como demônio nenhum se instalar no coração de vocês, impedindo vocês de receber aquilo que eu quero entregar a cada um de vocês. É isso que ele está ensinando aqui, nesses 2 primeiros versículos. Isso serviu para eles, isso serve para nós. Ele diz, querer dar eu quero. Libertar e guardar o coração de vocês, só cada um pode fazer. Eu não posso. É isso, é sobre essas coisas que eu tenho certeza que vocês não foram ensinados, que vocês não escutam, que eu quero que vocês guardem isso. Daí eu digo, é importante conhecermos as impotências do Onipotente. Impotências por quê? Ele não é o onipotente? E eu sempre explico, sim. O conceito de onipotência, ao contrário do que foi ensinado a vocês, não é poder fazer tudo o que quer, quando quer, do jeito que quer, na hora que quer. Não! Não é isso que a Bíblia mostra. Nós estamos vendo aqui um exemplo. Ele dizendo que ele queria colocar aquele povo lá, mas ele dependia do coração do próprio povo. Senão ele não podia. E temos vários em toda a Bíblia, mostrando isso.
A Bíblia vai mostrar de Gênesis e Apocalipse que tudo que diz respeito ao coração do homem só depende do próprio homem. O Onipotente, ele, quando fez o homem, propositalmente ele fez o coração do homem blindado a tudo e a todos, inclusive a ele mesmo. De modo que ele, muito menos o inferno, possa se apossar do coração do homem se o homem não deixar. Por isso é que ele responsabiliza o homem pelo seu viver e pelo seu destino e por tudo que acontece na vida de cada um. É por isso que a Bíblia se farta em responsabilizar o homem. Ele fez o homem responsabilizável e responsável pela sua vida e pelo seu destino, porque ele sabe como ele fez o coração de cada homem. E por saber disso, como ele blindou o coração de cada homem, é que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Se você não abrir, eu fico do lado de fora. E você vive a sua vida. Ele está mostrando a impotência dele em tudo naquilo que diz com o coração de cada homem. Né? Provérbios 4:23, filho meu, 23:26, filho meu, dai-me o teu coração. Por que ele pede? Porque ele sabe que o coração é do homem. Ele fez o coração do homem, de cada homem, assim. Daí porque diante dele não vai ter homem nenhum que vai poder dizer, conforme Eva disse: a serpente me enganou. A serpente engana. A serpente, Satanás, o inferno, só engana a quem quer ser enganado. A quem não quer ser enganado, é impossível o inferno enganar. Não tem como. Porque ele sabe como ele fez o coração de cada homem. Repito mais uma vez. Então, por isso que ele responsabiliza o homem pelas suas condutas e pelo seu destino. É justamente por causa disso. Assim, nós temos de Gênesis e Apocalipse, eu estou mostrando a vocês, e tem muitos exemplos aqui, cada um recebeu um boletim disso, está no site, lá no nosso WhatsApp, para quem quiser consultar, guardar e estudar. Por quê? Repito mais uma vez, é o homem que é responsável por tudo na sua vida. Aqui neste culto, toda quarta-feira, as pessoas pedem oração. É um culto de intercessão? Sim. Aí as pessoas pedem oração. Aí eu peço oração por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E os anos passam. E não é porque pedem aqui, não. Em todas as igrejas é assim. E vai por aí fora, as pessoas passam a vida pedindo, orando, esperando. Por quê? Porque nós fomos ensinados errados, antibiblicamente. Por isso pensamos errado, oramos errado, esperamos errado e vivemos errado. Qual é a oração de praticamente todo mundo, quase todo mundo? Oração é momento de pedir. Momento de pedir. Vamos orar. Vamos pedir. Vamos pedir que o Senhor vai fazer isso, vai resolver aquilo, vai fazer aquilo outro. E não vê que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, e os problemas são os mesmos. Olha, ou o Eterno ficou surdo, e nós sabemos que isso é impossível, conforme está lá, Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa eu alcançar a vocês, mas as iniquidades de vocês fazem barreira entre eu e o meu querer. Está lá escrito, e a Bíblia toda vai mostrando isso. E os anos vão passando. A mesma coisa Abraão. Abraão é o pai da fé? A Bíblia diz isso. Mas Abraão levou quantos anos? Tinha 56, 57 anos, foi chamado, só aos 100 anos ele foi pai. Por que o Eterno levou tanto tempo para torturar Abraão?
Esses quase 40 anos? Não. Quando Abraão entendeu e chegou no ponto que devia chegar, o texto bíblico diz, foi só o tempo da gestação de Sara. Foi só o tempo. Quando ele deixou de ser Abrão, passou a ser Abraão. Sarai passou a ser Sara. Ele riu e ela riu quando falou que ele ia ser pai. Ele queria ser pai, ele esperava. Mas quando o anjo diz que ele ia ser pai, ele ri e ela ri. Ou seja, eles acreditavam, mas não acreditavam muito. Quando a fé deles mudou, quando a fé deles foi diferente e eles aprenderam a ouvir, a falar, botaram o clã todo para não chamá-lo mais de homem exaltado, Abrão, mas agora pai de multidões. Ele sem um filho e o clã chamando ele pai de multidões. Toda vez que tinha que se dirigir a ele, era Abraão, pai de multidões. Tinha que se dirigir a Sara, a mesma coisa. Ou seja, aquilo vai entrando no pensar deles. Ele obrigatoriamente, de todo mundo se dirigindo a ele ouvindo aquilo, Sara ouvindo aquilo. Ela, que já nasceu estéril, de nova, agora ela está com quase 90 anos, mas sendo chamada de mãe de multidões, de mãe de multidões, de mãe de multidões. Quando o anjo falou, ela riu, porque ela falou, eu conheço o marido que eu tenho. Ou seja, Abraão já não procurava mais ela. O que acontece? Mas de tanto ouvir, ou seja, é o seu pensar, aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você ocupa a sua mente, com aquilo que você ocupa o seu pensar. Por isso que ele está dizendo aqui, não tenham medo, expulsem o demônio do medo do coração de vocês. Lembrem-se do que cada um de vocês viu eu fazer na vida de vocês. Na medida que ele e ela ocuparam a mente deles, foram obrigados, o clã todo, a tribo toda, chamando ele de pai de multidões e ela de mãe de multidões, o pensar mudou, o sentir mudou, o viver mudou. Diz o texto bíblico, foi só o tempo da gestação. Entenderam? Ou seja, não era o Eterno que quis, durante aquelas décadas todas, torturar Abraão. Não. Se fosse hoje, os pastores estariam ensinando para Abraão. Espera, aguarda, espera o tempo de Deus, sofre mais um bocadinho. Mas não tem texto na Bíblia dizendo isso. Tiago 4,17, eu sempre cito isso. Ali o Eterno nos diz, nos ensina que poder fazer o bem que se pode e não fazê-lo é pecado. E ele é a antítese do pecado. Ou seja, ele só não faz o bem que cada um precisa quando ele não pode fazer. Mas ele não é onipotente, me ensinaram assim, que ele pode tudo do jeito que quer, na hora que quer. A Bíblia não diz isso, eu estou mostrando a vocês. A Bíblia não fala isso. E cito a vocês aqui, ele diz que ele faz logo, desde que aquele coração permita que ele faça. Por outro lado, se ele não faz, e não faz logo, é porque aquele coração não está permitindo que ele faça. O problema não está nele. Mas ensinados que fomos de que ser onipotente é poder tudo de qualquer jeito na hora que quer, aí nós nos acostumamos a tudo pedir a ele e ficar a vida toda esperando que ele faça, sem aprendermos aquilo que nós temos que sondar os nossos corações, porque compete a cada um de nós fazermos. Sem a ajuda dele, sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível fazer. Mas botar na conta do Espírito Santo e esperar que o Espírito Santo faça também é impossível. Toda a Bíblia diz que tudo que há que ser feito e deve ser feito, há um paralelo entre o Espírito Santo, ou seja, entre o que está escrito, entre a palavra. Há um paralelo entre o agir do Espírito Santo
e o coração de quem vai receber. Esperar que alguma coisa de bom aconteça a alguém sem que venha do Espírito Santo, toda a Bíblia nos informa que é impossível. Por outro lado, esperar que o Espírito Santo faça alguma coisa sem que aquilo esteja de acordo com a palavra, sem que aquilo esteja de acordo com o agir daquele coração, igualmente é impossível, porque ele não vai fazer. Não vai fazer, ele não viola a palavra dele. Por mais que isso seja dolorido para ele, eu sempre cito vários textos. Quando não teve mais jeito, que ele teve que destruir a cidade dele, e ele diz, a cidade que eu coloquei nela o meu nome, e Yahushua-Além, a cidade na qual eu coloquei o meu nome, o meu povo, Yahudim, que nas nossas traduções vem judeu, no original hebraico vem Yahudim, o povo no qual eu coloquei o meu nome, eu vou ter que entregar a matança. Ele diz o quanto isso doía nele. Jeremias 13:17 mostra que ele chorava por causa disso. O quanto aquilo doía nele. Mas chegou um ponto que ele viu que não tinha mais jeito de retardar isso. Os profetas que ele enviava um atrás do outro, o povo matava. O povo matava os profetas. Jeremias era um profeta que amaldiçoou o dia que nasceu, que não aguentava mais. E aí, quando ele não teve mais jeito, ele viu que o jeito era ele pegar e liberar Nabucodonosor para destruir a cidade do grande rei, a cidade dele, para destruir o povo dele. Isaías 52 é um capítulo onde ele vai mostrar o desgosto dele de ter que permitir aquilo. E ele diz, as nações todas vão falar o que de mim? Quando verem o que eu permiti que fizessem com a minha cidade, com o meu povo. Mas não tem jeito. O povo não deixa outra escolha. Então nós vemos que não essa história de que ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, não é assim. Ele quer fazer todo o bem que cada um de nós precisamos, mas dele depende do coração de cada um de nós para tudo. Se ele fizesse o que ele quer, do jeito que quer, na hora que ele quer, não existiria o pecado, não existiria o mal, não existiria injustiça, não existiria sofrimento no mundo. Apocalipse 21:4 é expresso em dizer que quando ele assumir o controle de tudo, que dizem que ele está no controle de tudo, a Bíblia diz o tempo todo o contrário, mas inventaram isso. Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que quem está no controle de tudo é Satanás. Mas nas igrejas ensinaram isso, que ele está no controle de tudo. Mas ele, 3 vezes ele se refere, o nosso Salvador. 3 vezes se refere a Satanás, em João 12, João 14 e João 16, como príncipe deste mundo. Por que príncipe deste mundo? Porque o reinado deste mundo, desde o Gênesis, quando ele criou o homem, ele entregou ao homem. O príncipe, nós sabemos, o príncipe só reina quando o rei se afasta. Para ele entregou o reinado ao homem. Não foi por acaso, não foi por não saber o que o homem iria fazer. Ele sabia. Então, para ele, o rei deste mundo é o homem, que é quem vai prestar contas a ele do que fez do reinado que foi entregue na mão do homem. Se o homem entrega o seu coração nas mãos de Satanás, problema do homem e de Satanás também, né? Que vão para o mesmo buraco um dia. É isso? Por isso é que ele sempre chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Não é por acaso, nada é por acaso. Não é por acaso que, segundo Coríntios 4:4, diz que Satanás é o Deus deste mundo. Não é por acaso que 1 de João 5:19 diz que o mundo jaz no maligno. E como é que vem um povo pelos templos gritar que Deus está no controle de tudo? Então Deus é o responsável
por essas desgraças, essas injustiças, tudo, a Bíblia se farta em mostrar que quando ele assumir o controle de tudo, aí não vai haver lágrimas, não vai haver injustiça, não vai haver morte, tudo isso acaba. É só ler Apocalipse 21, 4, e outros. Eu estou citando um exemplo. Até que isto ocorra é porque ele não está no controle. Quem está no controle é o homem, que entregou o controle das mãos de Satanás. E aí o mundo vive desse jeito que está. Para a tristeza do Pai Eterno. Então, cabe a cada um guardar o seu coração. Para tudo. Inclusive, é o que eu mais falo aqui também, no tangente ao que tanto preocupa o povo, as doenças. As doenças. Por que ele não cura? Por que já se ora há 10 anos, há 50 anos, e a doença está ali? E eu cito, em Êxodo 4, versículos 6 e 7, ele no diálogo que ele tem com Moisés, está se apresentando a Moisés e se dando a conhecer a Moisés. Naquele diálogo, ele vai ensinar a Moisés aonde toda doença nasce e aonde toda doença pode ser curada. Por isso que ele começa no diálogo dele, nesses 2 versículos, ele fala para Moisés: Moisés, pega a tua mão e bota no peito. Moisés bota no peito. Agora olha para a mão. Moisés olha. Ih, tá leprosa. Agora, Moisés, bota a mão no teu peito de novo. Tira, olha. Ih, está curada. Ele estava ensinando para Moisés aonde as doenças surgem e aonde as doenças podem ser curadas. É na alma de cada um. Daí, 3 de João 2 diz: espero que tudo te vá bem como vai a tua alma. Ou seja, a alma de cada um, o que aparece no corpo, é mero reflexo do que vai na alma de cada um de nós. A cura, sem a cura da alma, a cura do corpo é momentânea. O problema sempre está na alma. Mas ali, logo após ensinar isso para Moisés, ele manda Moisés voltar ao Egito. E Moisés começa a dizer para ele que não podia, que não sabia falar, que era pesado de língua. Tinha uma dislalia lá qualquer, uns dizem que era gago, outros não importa, tinha uma dislalia qualquer. Então, Moisés começa a apresentar para ele o problema que Moisés via em si. E ele vai falar no versículo 8, Moisés, quem fez o mudo? Não sou eu. Quem faz a boca do homem? Não sou eu. Ou seja, ele está dizendo para Moisés, Moisés, eu posso te curar, eu quero te curar agora. Mas Moisés continua dizendo para ele, não. E diz o texto bíblico que ele ficou muito aborrecido com Moisés por querer curar a Moisés e não conseguiu. Ele não é onipotente? É. Ele não queria curar? Queria. Ele conseguiu? Não. O coração de Moisés não permitiu. Nós vemos da mesma forma o nosso Salvador Yahushua. Por isso é que eu digo, mais importante às vezes do que esses jargões constantes de que o onipotente pode tudo do jeito que quer na hora que não. Mais importante é você conhecer a Bíblia, na onde a Bíblia mostra as impotências do onipotente. Por quê? A onipotência do onipotente vai até o teu coração. No teu coração, a onipotência do onipotente para. E quem manda é você. O nosso Salvador Yahushua, eu sempre digo isso aqui, que não teve a mínima dificuldade em pegar um Lázaro podre de 4 dias e falar, Lázaro, vem para fora. Oh, glória ao Pai! E Lázaro veio. Isso para ele não teve dificuldade nenhuma. Mas o mesmo Salvador
Está lá em Lucas 19, versículos 41 a 44. Chora sobre Jerusalém, por saber que a cidade dele, aquele povo, ia ser mais uma vez destruído pelo inimigo, porque ele não podia com o coração daquele povo. Com o coração do povo ele não pode. Entenderam isso? E aí, o que acontece? Naquele episódio do tanque de Betesda, de lá de João capítulo 5, diz que ali existia uma multidão de toda sorte de doentes, paralíticos, todo tipo de doença. Ele só consegue curar um, e com dificuldade. Com dificuldade ele conseguiu curar um, porque o camarada não queria ser curado não. Quando ele pergunta, o que queres que te faça? Um cara normal fala, eu quero ficar bom. Não, cara, não, porque eu já estou assim. Ele teve que ter todo um diálogo com o camarada para convencer o camarada a permitir ser curado. Ele conseguiu curar um, não conseguiu curar os demais. Mas o texto mostra que ele queria curar a todos, mas ele não consegue. O texto também de Mateus 13 vai mostrar que na cidade dele, em Nazaré, ele só conseguiu curar uns poucos. Os demais ele queria curar a todos e também não conseguiu. Como? Por quê? E diz o texto, por causa do coração do povo. Então, gente, não adianta perder tempo, continuar décadas e décadas orando. Senhor, me cura, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Olha para o teu coração. Senão você vai continuar perdendo tempo orando orações antibíblicas e responsabilizando ao onipotente como se ele fosse o responsável pelos teus problemas, quando não é responsabilidade dele. Ele quer fazer tudo para ontem. Na verdade, se dependesse só dele, você não teria problema nenhum. Quando ele tiver o controle de tudo, ninguém vai ter problema nenhum para ele resolver. Os problemas que ele tem é porque só depende do coração do homem. Oração. Enquanto você continuar com as orações que você foi ensinado e acostumado, vamos fazer uma corrente de oração para o Senhor resolver isso, resolver aquilo, você já está direcionando, você está trazendo a multidão dos teus problemas, dos teus medos, das tuas ansiedades para a tua oração. Ou seja, quando você faz isso, você já está afastando o Espírito Santo dessas questões todas. Experimenta fazer a oração da seguinte forma: buscar uma oração aonde você primeiro procura pedir ao Espírito Santo para limpar a tua mente dos teus problemas, das tuas preocupações, para que você possa fazer uma oração apenas de louvor e gratidão a Ele. Experimenta esse tipo de oração, aonde você vai orar louvando e sendo grato a tudo que você já recebeu do Eterno. E esquece dos teus problemas. Faz isso durante um tempo e você vai ver resultado. Conforme diz o próprio texto bíblico. Buscai primeiro o quê? E a sua justiça. E as demais coisas? É isso. Os teus problemas são acréscimos de quem busca o reino de Deus e a justiça dele. Agora, o povo faz o inverso. Fixa a oração, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, resolve aquilo. E não vê que as décadas passam e nada acontece de diferente e não vê que está errado. Conforme Einstein disse, esqueço agora exatamente conforme ele disse, mas ele disse que não adianta querer resultados diferentes agindo da mesma forma. Isso não precisa ser muito inteligente para saber. Se você vem fazendo qualquer coisa na vida, de alguma forma, e não vem dando resultado,
Não insista naquilo, você tem que ver que algo de diferente você tem que fazer na sua vida para obter um resultado diferente. Não adianta passar a vida somando 2 e 2 esperando que vai dar 5, não vai dar 5 nunca. Quando você precisar de 5, você tem que parar de somar 2 e 2, você tem que mudar a soma. É isso que todos nós precisamos. Então são questões práticas, bíblicas, que nos ensinam a como orar e aquilo que esperar do nosso Salvador. Fora disso é perda de tempo. A paz. Maravilha.